versículo 19 ao 21. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 21. Nós vamos falar sobre as influências ocultistas como meio de cura. A palavra de Deus diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Uma das estratégias que o diabo tem utilizado também nesses últimos dias para contaminar as pessoas é através da medicina alternativa. A medicina alternativa ela está ligada a algumas práticas que estão relacionadas com crendices, com superstições, que não tem nada a ver com medicina. E o que é mais perigoso, a medicina hoje ela está muito contaminada, inclusive a tradicional. Não sei o que está acontecendo, parece que é algo que nós podemos ver que sim, há uma junção de fatores que mostra que o anticristo vai de fato dominar todas as esferas da vida, da sociedade, da educação, da medicina, de tudo. E hoje nós vemos muitas práticas que elas são utilizadas como complementares a alguns tratamentos. E essas práticas que estão sendo recomendadas por médicos de dentro dos seus consultórios não têm ligação com a medicina tradicional. Tá? Então, se nós observarmos de algumas décadas para cá, a medicina teve um avanço muito grande, né? Tratamentos que foram desenvolvidos, por exemplo, para a cura do câncer, né? A gente sabe que grandes avanços nós tivemos nesses últimos tempos. Só que também parece que alguns tratamentos que não tem tecnologia alguma nisso, né? Não se sabe se pelo valor econômico ou de fato pelo crescimento da influência maligna, alguns tratamentos tradicionais da medicina eles são deixados de lado, não sei se porque são caros, porque o governo não investe, e o povo começa a trazer esses investimentos, né, trazendo esse tipo de conhecimento, dessa medicina alternativa, e faz com que as pessoas sejam induzidas, né, a fazer estes tratamentos que estão ligados a práticas ocultistas. Todos os tratamentos que eu for citar hoje aqui nessa ministração, todos eles, eu tenho como comprovar para você que a origem deles não é de medicina, não é tecnologia, não é pesquisa científica. Todos os tratamentos que eu citar aqui, não vai dar tempo de explicar todos, nós só vamos citar alguns. Mas eu vou dizer seguramente a você, não estou aqui, não tenho objetivo nenhum com isso, não estou ganhando nada com isso, nós estamos ganhando no mundo espiritual. Todos esses tratamentos têm origem em situações ocultistas, nova era, hinduísmos, seitas orientais. Tá? Nós vimos um avanço muito grande na medicina, pesquisas, vamos parar para pensar, descobriram a cura vacinas contra a varíola, poliomielite, né? Tratamentos que quando você descobre o câncer no começo, consegue reverter, né, o câncer. E aí você vê transplante de órgãos, transplante, né, de coração, de rim, tantas coisas, você conseguir pegar um órgão de uma outra pessoa, colocar no outro, olha quantos avanços, né, para muitas vezes as pessoas abandonarem tratamentos médicos com base, que foram ali anos e anos de estudo, para se entregar à medicina alternativa. Para você ter uma ideia, tem gente que bebe até a própria urina, achando que vai rejuvenescer. É a prática conhecida como urinoterapia. E isso tem influência em uma série de coisas que o diabo colocou aí na vida das pessoas, através das seitas, das heresias, das falsas religiões. Então, quanto avanço para as pessoas começarem a praticar essa pseudo-medicina. O que são essas terapias alternativas? Primeiro, a terapia alternativa, ela vai dizer que ela não vê, essa é uma da linguagem que eles vão usar, ela não vê a doença, e sim o doente. Elas são práticas terapêuticas, que na medicina tradicional não é utilizada, e nem na psicologia científica. Nós vamos perceber que algumas práticas relacionadas à psicologia
que são utilizadas hoje por muitos coaches, por tantas pessoas que vêm trazendo essas coisas, não são aceitas pela psicologia científica, tá? E as pessoas estão trazendo isso, psicólogos tentando ganhar clientes, fazendo situações aí na internet, propaganda dos seus cursos, das suas imersões, dos seus tratamentos, que não tem nada a ver com a psicologia científica. Nós podemos também ressaltar que as terapias alternativas, na sua grande maioria, elas seriam definidas como práticas terapêuticas não comprovadas pela ciência. Então, algumas dessas práticas que nós vamos citar aqui, elas não são aceitas como ciência. Elas são chamadas de terapias alternativas. Algumas dessas terapias, elas vão utilizar o uso interno de substâncias, que pode ser de origem vegetal, animal ou mineral. Talvez você já deve ter ouvido falar, e essa daqui é inclusive alguns conselhos de medicina adotam, a fitoterapia, né, medicamentos fitoterápicos. Eu já cheguei a tomar o remédio, a médica uma vez passou para a Sara, que tinha uma crise de tosse muito grande, aí quando era remédio fitoterápico, resolveu absolutamente nada, não mudou nada. Tratamentos que você vai, você tem que fazer 6 meses esse tratamento aqui com esse remédio homeopático, não resolve nada, nada, tá? Então, podem ser considerados, aí depois você fala, mudou alguma coisa? Não, mas você fez direito o tratamento? Podem ser de uso interno, diluída, como homeopatia, florais, aromaterapia, que é a partir do cheiro das coisas, ou que vão utilizar os meios físicos, como acupuntura e quiropraxia. Vão ter terapias que adotam o uso externo de substâncias de origem vegetal, animal ou mineral, que é a cristalterapia, hidroterapia, que é o uso da água, terapias que não vão utilizar substância, que aí vem a cromoterapia, o reiki, são consideradas entre outras práticas de medicina alternativa. Nós vamos ver também a iridologia. Esse estudo está ficando gravado, para quando alguém te recomendar esse tipo de coisa, você vai lá e verificar se aquilo tem a ver com prática bíblica ou não. A iridologia, por exemplo, ela faz a análise da íris, né? É uma análise, os praticantes dessa técnica afirmam que podem produzir um diagnóstico físico, psicológico e emocional a partir da análise da íris no olho das pessoas. Nós vamos ver também uma prática chamada naturopatia, que é motivada pelos ideais que a pessoa tem que voltar à natureza. Isso surgiu lá no século XIX, né, como um fenômeno emocional, espiritual sobretudo, né, para melhorar a saúde do corpo. O que a naturopatia vai pregar? Que, dentre outras coisas, os alimentos crus são bem mais aproveitados pelo organismo. Então, isso também tem influências espirituais por trás dessas coisas. Nós vamos ver também, essa você já deve ter visto aí na internet, a reflexologia. Alguém já deve ter visto aquela imagem do pezinho, os pontos nos pés. Esse determinado ponto do seu pé está relacionado com o seu coração. Esse determinado ponto do seu pé está relacionado com os seus rins, né? O nome dessa técnica é a reflexologia, né? Ela propõe que todos os nossos órgãos internos do corpo têm reflexos no pé, na orelha, no nariz e em outras partes do corpo também. Quem já viu essa imagem aí dos pontinhos? Então, acreditam que essa manipulação desses pontos pode melhorar o fluxo de energia e, portanto, curar sintomas em certos órgãos. Então, todas essas práticas que eu estou citando aqui para vocês, todas possuem influências espirituais. Todas têm origem em algum movimento ocultista relacionado com outras religiões. E o reiki, que ficou famoso nesses dias aí, né? Por quê? O que significa o reiki? A palavra rei significa universal. E que energia?
Reiki, portanto, é a energia do universo, que pode, né, que, segundo os praticantes do Reiki, esta energia ela pode ser transmitida àquele paciente por meio da imposição das mãos do praticante. Então, é como se fosse uma situação que a pessoa coloca a mão sobre o corpo da outra e ela acredita que está sendo transmitida uma energia que possa curar algumas enfermidades daquela pessoa. E aí que muitos cristãos estão caindo nessa palhaçada, porque não, é imposição de mãos. Eu não estou transmitindo energia nenhuma. O pessoal se aproveita, né, das seitas orientais, da situação de onde surgiu isso, para colocar, não, eu estou orando, eu não tenho nada a ver com o reiki o que eu estou fazendo. Nós somos cristãos, só que não sabe que a origem disso vem de uma prática ocultista. Por quê? Porque esta terapia do reiki, ele vê o corpo, a doença que está no corpo, como se fosse um desequilíbrio de energia. Olha a palavra, energia. É como se o corpo tivesse em desequilíbrio, e a energia que está em mim vai ser passada para você, e vai colocar as suas energias que estão desequilibradas em equilíbrio novamente. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós devemos orar e impor as mãos sobre os enfermos. Mas o poder da cura vem das minhas mãos? O poder vem que há no nome de Jesus. Então o reiki, ele pega uma situação que está na palavra de Deus, que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele pega isso e modifica. Ele altera algo que está na palavra de Deus, para que você transmita uma energia para curar a vida daquela pessoa. Então a fonte da cura no reiki não é Jesus. A fonte da cura no reiki não é o Espírito Santo. A fonte da cura, que não acontece na verdade, né, é ocultista, e demônios estão presentes nessa atuação. Não tem outra coisa para definir, tá? Então a prática do reiki, ela está ligada a isso aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 18, abre a tua Bíblia aí, no versículo de número 10, até o versículo de número 12, olha o que está ligado ao reiki. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Está relacionado às práticas de feitiçaria. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora adiante de ti. São coisas das quais o Senhor não se agrada e Ele não recomenda. Nós podemos depois, numa outra ministração, falar mais sobre cada um destes temas à medida que eles forem, né, permeando aí a nossa discussão, o que nós julgarmos necessário a cada um. As dúvidas que os irmãos tiverem também, pode ir mandando. Pastor, fala sobre isso, nós vamos estar falando ao longo deste ano. Radiestesia, não sei se alguém já ouviu falar desse. A radiestesia, ela tem a ver, ela se baseia nas vibrações do universo, do ambiente e dos seres vivos. A sua prática mais difundida prevê uma sessão de perguntas e respostas com um pêndulo de metal que leva ao diagnóstico de doenças. Então tem a ver, né, com essa situação ligada também à hipnose, né? O shiatsu, alguém já ouviu falar do shiatsu? A prática do shiatsu, ele vai atuar nos mesmos pontos da acupuntura, só que ao invés de ser com a agulha, ela é com a pressão dos dedos. A urinoterapia, já foi falado no início dessa ministração, é a prática relacionada à urina do próprio indivíduo, né, que deve ser praticado para curar doenças. Os que defendem a prática da urinoterapia, né, você vai curar. E eles recomendam que tem que ser aquela da manhã ainda, né, que é aquela mais quentinha,
Aquela, aquela tá armazenada, né? Pois é, rapaz. E a urinoterapia, ela vai ter origem lá na prática do hinduísmo, né? São rituais que foram criados há mais de 4.000 anos. Pra você ter uma ideia, o diabo enganando a vida dessas pessoas. Pra você ter uma ideia, gente, dentro do hinduísmo, não sei se alguém vai lembrar desse episódio, que quando uma das variantes do coronavírus atingiu a Índia, que chegou a morrer milhares de pessoas por dia, que eles começaram a jogar os corpos no rio, que o governo falou para eles, queimem os seus mortos, incinerem, porque eles têm a prática da cremação, né? É uma das práticas. Posso até colocar na lista aqui depois. Cremação é uma prática correta com relação ao enterro? Nós podemos tratar sobre isso também. A cremação está ligada a rituais hinduísticos também. Então, teve uma situação onde o pessoal começou a morrer muito e chegou um desespero que eles começaram a passar esterco de boi, de animais. Chegou uma imagem na internet do povo cheio de merda sobre o corpo, que surgiu a notícia lá dentro dos religiosos que se eles passassem o esterco, eles ficariam livres, curados do coronavírus, né? Outras práticas da medicina alternativa que estão relacionadas ao ocultismo, que estão relacionadas a seitas, acupuntura, aromaterapia, arteterapia, cromoterapia, que é o uso das cores para energizar o lugar, fitoterapia, florais de Bach, homeopatia, magnoterapia, medicina natural, musicoterapia, que hoje já também é utilizado os sons, né? Determinados sons produzidos por instrumentos, sons prolongados. Hoje tem isso que as pessoas colocam, acho que até durante o tempo o presbítero Alcério acho que mandou para mim, estava rolando aí na internet, os jovens que colocam uma música num determinado volume e aquilo ali começa a entrar e eles começam a entrar em transe, começam a ficar mal com aquela situação, é como se eles estivessem entorpecidos. Então hoje existe esse tipo de coisa que as pessoas colocam uma determinada música, que elas estão numa determinada frequência, e aquilo ali, ouvindo repetidas vezes, num determinado volume, eles começam a ficar como se estivessem entorpecidos, né? E a gente sabe o que é o entorpecido, né? Na verdade é possessão demoníaca. Nós também podemos falar, são várias as situações aí, quiropraxia, reflexoterapia, tratamento espiritual, entre outras coisas que estão aí. Agora vem o seguinte, eu estou falando aqui, eu não sou formado em medicina, né? E os pastores já estão sendo xingados, né? Os pastores estão sendo xingados pelos professores e agora vão ser xingados pelos médicos também. Porque o médico vai falar, eu que estudei, né? Isso daqui é reconhecido pelos órgãos governamentais de saúde, enfim. Nós estamos nos encaminhando para um mundo onde nós seremos chamados de burros, de intolerantes, de retardados, de tanta coisa, mas enfim, eu prefiro continuar com o conhecimento da palavra de Deus, porque hoje, se você parar para pensar, a Bíblia já é um livro criminoso. A Bíblia já é um livro digno de processo. Daqui uns dias nós não vamos ter mais a Bíblia. Aproveita, ou esconde, cria um calabouço na tua casa, uma passagem secreta, porque daqui uns dias nós não vamos poder ter mais. Eu espero que a igreja já tenha sido arrebatada, porque existem palavras, por exemplo, que eu leio aqui, né? Eu dizer que feitiçaria é do demônio, já não vai poder ser mais. Que o satanismo, que nem foi dito lá, vai ser, eu vou ter que tolerar o satanista como uma religião, como outra qualquer. Eu não vou poder falar que as religiões afro são influências de demônios. E o que eu estou dizendo aqui, que as seitas e heresias são produtos infernais que vieram do demônio, esse vídeo aqui é digno de processo, de ser derrubado. Não vamos mais poder falar sobre isso. Veio um pastor americano agora no carnaval pregar, e ele falou abertamente sobre as relações homossexuais, e ele foi execrado na mídia. Quando ele voltou para o país dele, ele falou assim, voltei à terra da liberdade, aonde eu posso de fato pregar.
Então nós estamos vivendo uma situação de muito controle. E a nova ordem mundial que quer ser estabelecida pela China, né? Ela tem a ver com controle. Observem o que tem acontecido, o que aconteceu na China durante a pandemia. Controle, controle, controle. O que o diabo sempre quis fazer é controle. Ele sempre quis estar no controle da mente das pessoas. Pode ver que quando alguém é possesso por demônio, o que ele fala? Não vou sair, é meu, eu vou destruir, eu vou acabar com a vida dela, não é assim? Eu não vou sair, é meu, não é assim? Dá uns gritos assim que os irmãos, pelo menos, de vez em quando está precisando aparecer uns demônios aqui. Deus manda uns demoniados aqui para o povo ficar esperto, né? Para manifestar, para ver que o diabo ele controla a mente da pessoa. Eu vou dizer isso de novo. Quando você está lá sentindo a presença de Deus e você começa a perder o controle do teu corpo, me desculpe, você não está sendo influenciado pelo Espírito Santo. Quem está sendo comandado pelo Espírito Santo, ele tem o controle da sua mente. O Espírito Santo não rouba a tua consciência, tá? Você, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, peraí, vamos orar, jejuar, vamos fazer uma cura e libertação, porque você está sendo dominado por demônio. Não tem essa, eu não sei, eu perdi minha consciência. Quem quer o controle é o diabo. E ele vai tentar de tudo. E ele está usando todas as armas que ele tem hoje para trazer o controle. Você acha que é normal esse negócio do povo? Gente, toda hora é um sono desgraçado você está na igreja. Tudo te distrai. Você não consegue orar, você não consegue pegar na Bíblia. Vocês acham que isso é normal? A vida que nós estamos levando de cristão, que não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, não consegue jejuar, é o tempo inteiro, nós somos dominados pelas essas tecnologias. Você vai no médico, é isso aqui. Você vai estar no teu trabalho, todas as setas que você recebe. Você vai para um culto numa igreja, é a influência na pregação, coach. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Você vai comer um alimento, tudo que nós temos que fazer hoje é orar, gente. Você não sabe, de repente a empresa lá é satanista, consagrou todos aqueles alimentos para o demônio, e a gente está aqui, e a nossa mente vai ficando, como se tivéssemos aqueles zumbis. É tempo de falar cada dia, Senhor, purifica a minha vida. Esse mundo é podre, gente. Vocês querem nesse mundo? O que você quer aqui? O que vocês querem aqui, pelo amor de Deus? Isso aqui está com prazo de validade, está vencendo, vocês não estão enxergando isso não? Isso aqui está acabando? Vocês não estão percebendo que está cada dia pior isso daqui? O que o povo de Deus está querendo com esse mundo aqui? O que vocês estão querendo aqui, pelo amor de Deus? Vocês vão trocar mesmo a salvação de vocês por isso aqui? Vocês vão trocar? Então Deus a cada dia Ele tem que nos alertar. Deus, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa enxergar. Nós estamos perdendo o contato com Deus, nós estamos perdendo, a frequência está diminuindo cada dia mais, o diabo está cegando a nossa mente, nós estamos ficando cada dia mais distante das coisas de Deus. E são várias, ele está usando todas as armas nos últimos dias. E hoje o acesso à tecnologia, à internet, hoje ele está usando tudo, porque sabe que está chegando o fim, está chegando a hora da igreja. Então alguns tratamentos, eles são reconhecidos até por órgãos de saúde. Alguns desses tratamentos que hoje eu estou dizendo aqui para você, você vai ver que hoje, eu entro lá, por exemplo, lá no meu convênio, você pesquisa aí no teu convênio, você vai achar lá alguém que vai fazer aparecer lá, vai aparecer no convênio, acupuntura. Aparece, no meu aparece. Marca lá sessões, aparece, o teu convênio vai até pagar para você fazer isso hoje. Quem? Eu não sei se essa coisa... No convênio já tem isso? Não sei se o convênio já está recomendando isso também. Normalmente o médico, você faz uma consulta com o médico e o médico te recomenda uma sessão fora do convênio. Eu não sei se o convênio já está cobrindo essa porcaria desse reiki também, porque isso aqui é prática religiosa, tem nada a ver com medicina, né? Então, já estão sendo aceitos alguns dos tratamentos alternativos reconhecidos, por exemplo, a homeopatia, a fitoterapia, a naturopatia, a quiropatia e a acupuntura. São tratamentos que hoje já são reconhecidos por órgãos governamentais de saúde.
Ai, mas o Ministério da Saúde diz que pode fazer. O Ministério da Saúde está facilitando o aborto. E por isso é de Deus? O Ministério da Saúde logo vai promover a cirurgia de troca de sexo de crianças. E mesmo assim é de Deus. Então estamos chegando nesse ponto. Não, mas está autorizado pelo Ministério da Saúde. Seu pastor não sabe de nada. Eu não sei de nada mesmo. A minha regra de vida, eu tenho que olhar na palavra, se aquilo ali tem origem na palavra ou não. Porque o Ministério da Saúde vai autorizar aborto. O Ministério da Saúde vai começar a autorizar a troca de sexo de crianças. E tudo que está previsto na agenda diabólica e satanista. E aí, porque o Ministério autorizou, eu vou ficar com o Ministério. O que o Ministério falou, está falado. Ou eu vou ficar com a palavra de Deus. O que o meu professor falou, o que o médico falou. Eu não estou falando para você abandonar tratamentos da medicina tradicional. Mas preste atenção, até nisso hoje você tem que ficar atento. Até nisso você tem que ficar atento. Porque você pode estar abrindo a chave para entrar numa prisão espiritual e não está sabendo. Talvez você não saiba disso. Então nós vimos aí a tendência de muitos desses tratamentos, ainda que sejam reconhecidos pelo governo, para ter influências espirituais. E é aí que a gente esbarra. Coisas que nós como cristãos não tem como aceitar. A irmã começou a fazer o tratamento, a irmã daqui da igreja. Aí chega lá, o médico recomendou fazer isso. Daqui a pouco o Espírito Santo dentro dela falou, opa, não, isso aqui não tem a ver com a palavra de Deus. Isso aqui eu não concordo. Porque você começa a ver que começa a entrar num ambiente espiritual. Não é só um simples remédio, não é um tratamento que você percebe que é algo científico. Você percebe que tem uma influência espiritual. E aí a gente fala, opa, isso aqui já não serve para mim. Quais são alguns dos equívocos, dos erros dessa medicina alternativa? Eles dizem, é apenas o uso sábio das propriedades naturais da cura. Olha que coisa linda. Não tem nada a ver com religião. Isso daqui é o uso sábio das propriedades naturais da cura. Isso aqui é coisa da natureza. Quem fez a natureza? Só que eu percebo que a natureza também está condenada. O Senhor diz, a terra produzirá cardos, abrolhos. A queda do homem, o pecado do homem gerou também coisas que... Agora estão querendo dizer lá que foi encontrado maconha no holocausto lá de Israel. Vocês viram essa? Surgiu essa daí agora. Que o povo fala, é o discurso do maconheiro. Mas quem fez a erva? Só que eles se esquecem que a terra também recebeu uma sentença. Tudo que você tem na natureza você pode comer? Ué, então vai lá, então come, ué. Come mato, então vira herbívoro. Carpe aquele, olha, come mamona ali, ó, sai ali comendo mato ali, ó, já que tudo faz bem. Ué, come essa, tem gente que deve comer flor, né? Come flor, né? Come. Tem veneno também, tem coisa que é veneno. Bom, outra frase que eles vão utilizar, já que o profissional da medicina alternativa parece realmente interessado em cuidar de mim, ele não vai me conduzir ao erro. A pessoa que está ali fala, não, essa pessoa está preocupada com a minha saúde. Só que você não sabe que de repente aquela pessoa está com a mente já totalmente dominada por aquele conhecimento, e qualquer coisa que você falar para ela, você vai ser vista como um religioso. É assim, as pessoas olham para a gente e elas falam, nossa, você é religioso, né? Nossa, mas como você é religioso? Sua religião não permite? Não, o relacionamento que eu tenho com o meu Deus e aquilo que eu aprendi da sua palavra, não sinto paz em fazer isso. Porque as pessoas, quando nós dissermos, não, eu não vou fazer. Existe uma outra alternativa? Qual outro tratamento que você pode oferecer para mim? Não quero saber disso. Não vou fazer isso. Estou dizendo aqui para as pessoas, entenda direito, vai. Senão tem gente daqui a pouco falando, não vou fazer a quimioterapia. Eu falei quiropraxia, você entendeu quimioterapia. Tem gente que entende tudo errado o que você fala, né? O pastor falou para eu abandonar o tratamento do câncer. Quando eu falei isso? Nunca falei isso. O pastor falou para eu parar de tomar o antibiótico. O pastor falou para eu não tomar
a vacina. O pastor falou para eu não tomar. Não falei nada disso. Estou falando de práticas de medicina alternativa que não tem nada a ver com a medicina tradicional e que algumas hoje já estão sendo receitadas por médicos. E aí você vai falar, meu Deus, então, que mundo que nós estamos chegando? Pois é. Outro equívoco é o argumento de que a vontade de Deus é que sejamos sempre saudáveis. Mas na sua religião não permite? Sua religião não prega que você tem que ser saudável? A sua religião não fala sobre as boas virtudes? Olha o que eles vão dizer. Não, isso daqui é um plano natural inteligente. Se você seguir esse plano, você não vai ficar doente. Não, se você seguir isso daqui de forma sincera, né? Eu também sou cristã, alguns vão dizer. Não, mas eu também sou cristão. Tem nada a ver, não. Vocês estão exagerando nisso daí. Nossa, vocês são muito quadrados. Para com essa história. Gente, vamos parar de espiritualizar tudo. Agora vamos parar com esse negócio de espiritualizar tudo. Não, eu também sou cristão, eu vou para a igreja. Olha aqui, meu pastor, está tudo bem. Meu pastor já fez o tratamento comigo. Não. Não tem nada a ver com religião isso daí, não. Então é importante nós entendermos que mesmo que um tratamento tenha dado ali certo para uma determinada pessoa, não significa que vai funcionar em outros. Não vai. Outro equívoco. Se é natural, então é bom. Por que essas terapias elas são tão perigosas? Porque muitos dos que entram por essas terapias não se curam. Por que elas são perigosas? Porque muitos dos que entram nessas terapias não se curam. Elas apenas amenizam as dores. E o que as pessoas hoje querem? Tem gente que não quer ser curado, ele apenas quer amenizar a dor. Já amenizando a dor, aí ele vai ficando viciado naquilo. Diz que o Michael Jackson, né? Ele era viciado em morfina. Então tem gente que ele tem situações na vida dele, até dor na alma. E ele toma remédio, não é porque ele está com dor física, mas uma doença na alma produz dor física e ele se torna viciado num remédio, num analgésico tal, que ele já não consegue suportar algo. E nós temos essa tendência. Eu tenho dor de cabeça, outras pessoas aqui têm. Você já parou para pensar que muitas vezes as dores que nós temos no nosso dia a dia estão relacionadas à nossa prática de vida, essa vida maluca, corrida, não temos um sono, alimentação ruim, um sono ruim. Você já parou para pensar nisso? Que o jejum também ele te ajuda a até equilibrar a tua alimentação, você ter o controle sobre a tua carne. Práticas erradas que você teve lá no passado de envolvimento com drogas, de envolvimento com nicotina, né? Fumou a vida inteira, bebeu, comeu coisas que não era para comer, sabe? Você já parou para pensar que é uma vida totalmente desregrada e que hoje isso influencia na tua saúde e vai influenciar na tua velhice? Então nós estamos neste mundo e esse mundo está sujeito a essas coisas, essas enfermidades. Então hoje o que as pessoas querem é se ver livre da dor. Um adolescente que se corta, uma vez eu perguntei para uma adolescente, que eu dei aula, eu falei, por que você se cortou, menina? Para desviar o foco da dor. Eu falei, para com isso. Porque diz que, não, pelo menos aqui vai doer a minha pele, mas a doença está na alma, a doença está na cabeça, a doença está no coração, são mágoas, são feridas. Então as pessoas hoje elas fazem de tudo para se livrar de uma dor, seja uma dor física, seja lá o que for. E o diabo não cura ninguém. Vou repetir, o diabo não tem poder para curar ninguém. Ele é um encantador, ele é um enganador. Lembra que os magos lá do Egito, eles fizeram o mesmo que Moisés, mas até certo ponto? Então ele tem poder para esconder os sintomas. Aí a pessoa pensa que está curado. São essas cirurgias espirituais, esses rituais, todas essas coisas vêm de rituais ocultistas, lá do passado. Todas essas daqui têm influências em rituais ocultistas do passado.
E essas pessoas, ele não tem, então ele vai esconder os sintomas, mas aquela enfermidade volta. Funciona muitas vezes como um placebo, que a pessoa pensa que recebeu um remédio que a curou, mas na verdade apenas escondeu os sintomas e não curou ninguém. Algumas dessas práticas nós vamos voltar, nós vamos falar especificamente sobre cada uma delas. Eu preciso aqui de um domingo inteiro só para falar da acupuntura, eu vou voltar nesse tema, nós vamos falar sobre isso. Mas antes de encerrar eu quero trazer alguns versículos. Jeremias capítulo 10, versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Não entrem no caminho do gentio. Algumas dessas práticas são práticas relacionadas aos gentios, que o Senhor condenava lá no passado, práticas relacionadas ao politeísmo, práticas ocultistas. Efésios 5:11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, quando nós vimos isso, o Senhor proíbe através da sua palavra, até a investigação, dos reinos secretos e ocultistas, ele é proibido. Levítico 19:31, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 18, que nós lemos, eu vou ler de novo, versículo 10 ao 12, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Então, até tem gente que se pega negócio de dieta, irmão, tem gente que faz da sua dieta uma idolatria. Foi a minha dieta que me salvou. Se não fosse essa dieta, é uma ênfase exagerada, sabe esse povo de academia? Cultura o corpo, toda hora ali, é a minha dieta, não é o meu treino, é a minha... Se torna uma idolatria na vida das pessoas. Nós devemos sim cuidar do nosso corpo, mas a palavra de Deus diz que tem que ser as coisas com moderação, irmãos. Então as pessoas hoje e o ser humano ele tem essa inclinação à idolatria, a idolatrar as coisas. Muito cuidado com a idolatria, porque tem gente que está idolatrando o próprio corpo, tem gente que está idolatrando um estilo de vida, tem gente que está idolatrando os seus feitos, aquilo que ele conseguiu. Muito cuidado, tá? Quando nós damos uma ênfase grande a uma coisa e nos esquecemos da palavra de Deus, tá? Tem muito crente também que está pecando também. Agora vamos comendo demais. Vai lá ver na obra da carne. A gente só foca muitas vezes nos pecados sexuais, mas esse é um dos pecados mais cometidos por crente, glutonaria. E tem muito irmão, muita irmã que está cometendo esse pecado, está achando que está. Não, crente, a gente até brinca com isso. Crente não bebe, mas come. Come sem parar, não consegue, é impulsivo. É errado de acordo com a palavra de Deus também. Você está sendo dominado pelo desejo de comer, de se alimentar. E isso vem de uma prática lá do pessoal, lá da igreja de Corinto, na cidade, que eles comiam até vomitar. Eles comiam, vomitavam para a barriga esvaziar, para comer de novo. Da onde que vem a prática lá do Natal, lá do final de ano, que o povo se mata para comer e come que nem uns pagãos. Então, a glutonaria também é um pecado. Glutão, o que a palavra diz para o glutão? Controla, coloca uma faca aí. Coloca uma faca nesse pescoço aí que você está comendo demais. Controle a sua alimentação. O jejum serve também para você pegar, eu não vou conseguir essa manhã, meu Deus do céu, o jejum, eu não consigo. Consegue sim, claro que você consegue. Vou sentir mal, você não vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer essa carne em nome de Jesus. 1 Timóteo 4,8 diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita,
Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente que há de vir. Ixi, agora o apóstolo Paulo aqui está falando até do exercício corporal. Mas como assim? É aquele que fica lá, né? Né? Ele não está fazendo a prática do exercício para ter uma boa saúde. A motivação não é queimar lá o colesterol, né? A motivação é para ele colocar uma camisa agarradinha e os tanquinhos dele, colocar aquela baby. Agora, misericórdia, diz que agora, isso não é homem não, né? Isso não é homem. Isso não é homem. Tem uns caras agora, diz que é homem, usando cropped. Que é isso? Para mostrar o abdômen trincado. Então o cara tá lá na academia, né? Já parou para pensar? Se os irmãos for chegar aqui na igreja de cropped, só vai parecer aquela massa de pão. Vai parecer aquela massa da pizza. Sabe quando você vai na pizzaria e você olha assim, o pizzaiolo preparando assim, ó, ele joga aquela bola de farinha, de trigo. Os varão agora chegando de cropped na igreja. Mas aí tá aqui, né, o cara, né? Aí, agora tem homem que tá até malhando Ô varão. E ainda fica na frente do espelho ainda, né? Olha lá, as irmãs. Irmãos, tá difícil. Eu nunca. A única vez que eu fui na academia foi para levar a Sara para fazer natação. Mas eu imagino que os irmãos que. Nós precisamos falar sobre isso. Irmãos e irmãs que estão indo na academia. O que vocês estão vendo lá? Vocês vão ter que ir de venda? Dependendo do horário que você vai, o negócio está cheio, né? E cheio de seta que voa, né? Rapaz, o que você vai ter que fazer? Como que você vai ter que fazer para fazer seu exercício? Né? Porque o olhar lá, o negócio tá feio lá, né? Então, até isso para fazer tem que tomar cuidado, né? Tem irmãozinho que não falta na academia, no culto, mas tem uns irmãos que tá esperto na academia, né, rapaz? Não falto, no meu treino. Irmão, seu treino tá bom, né? O que você anda vendo lá? Né? Cuidado que você também anda vendo lá, irmãozinho, irmãzinha. Porque os saradões estão lá, hein? Eles estão só aqui, ó. E o apóstolo Paulo está falando disso, irmão. A palavra de Deus é atemporal, queridos. Você está entendendo? Não é pecado você fazer o teu exercício para cuidar do teu corpo, queimar esses colesterol, dessa alimentação errada, glutona que você tem, né? Essa alimentação também de glutonaria. Aí você vai resolver o pecado da glutonaria com outro pecado, que é o pecado da cobiça. Tentando arrumar um erro com o outro. O irmão foi parar na academia porque ele é glutão. Você está entendendo? Aí chega lá na academia, ele está tentando recuperar o pecado da glutonaria, só que ali já começa a ter um outro pecado, que é a cobiça, que é o ego, né? Que é eu, irmão, pelo amor de Deus, né? Então, cuida da tua vida, cuida da tua saúde, cuida do teu corpo, jejua, ora, né? E é isso aí, tá bom? Nós não estamos no paraíso, não. Você está achando que esse aqui é o paraíso? Nós estamos vivendo num mundo amaldiçoado. E a gente esquece disso. Vou repetir, estamos vivendo... Ai, pastor, que isso? Gente, você está vivendo num mundo que foi amaldiçoado. Você esqueceu disso? Esse mundo está amaldiçoado por Deus. A natureza geme, a natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. A natureza está contaminada, o mundo está contaminado. Meu Deus do céu, já parou para pensar? A gente está comendo comida industrializada. As comidas que são pseudo-naturais estão cheias de veneno, cheias de agrotóxicos. Nós estamos alimentando um câncer dentro da gente e a gente não sabe. Pela nossa alimentação, estamos num mundo contaminado, gente. Não se esqueça disso. Romanos 8, 22, 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A palavra de Deus diz que nós devemos morrer para nós mesmos. Marcos 8, 35. E o Senhor nos disse, qual que é a nossa ordem aqui neste mundo? É anunciar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo.
A ordem que Ele nos deu é essa. Não é para fazer paraíso aqui neste mundo. A vida eterna não é aqui na terra não, gente. Esse corpo vai perecer. Mas não é que ele também vai perecer, que você não vai cuidar dele. Cuida, mas cuida pelos meios que a palavra de Deus te autoriza. Porque o Senhor tem vida e vida em abundância. Você está entendendo? Eu já vi muito servo de Deus ali longevo, querido, que não precisou se contaminar com nada disso. Quantos anciãos, quantas anciãs que eu já vi na casa do Senhor, que eu cresci na igreja, e eu já vi ali, ó, que não se contaminou com nada dessas coisas, viveram aí 80, 90, chegaram perto dos 100 anos, com sabedoria, ali, ó, manejando a palavra de Deus, com energia para pregar a palavra de Deus, e não precisou se contaminar com nada dessas porcarias. Então que a cada dia nós possamos saber que sim, Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, mas para de se contaminar com os manjares do mundo, e que a cada dia nós possamos pedir: Espírito Santo, ilumina a minha mente, não deixa eu me contaminar, não deixa eu cair nesse veneno do maligno, tá bom, pessoal? Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas, e o melhor dele vai se concretizar lá na eternidade. Deus abençoe em nome de Jesus.